Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Neste vídeo hoje vamos estar falando um pouco sobre a liderança da família. Um telespectador que ficou com dúvida a respeito de um texto onde o apóstolo Paulo fala que a mulher, né, ela deve permanecer calada e tal. Então, eu gostaria de saber mais detalhes sobre isso. Nós vamos tentar entender isso aqui, como sempre, através das escrituras, né? Vamos lá, então. Veja, nós temos o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 12 e 13, que é o texto em questão que a pessoa tem dúvida, né? E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então seria essa aqui a dúvida, né? No caso, o apóstolo Paulo falou que não é permitido a mulher exercer autoridade de homem, nem ensinar. E daí aqui o apóstolo Paulo então ele diz que a razão, o motivo é porque o homem foi formado primeiro e depois a mulher, e também que a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Então a dúvida é por que a mulher caiu em transgressão, porque a mulher foi enganada. Se Adão também comeu do mesmo fruto que ela comeu, a transgressão dela foi por causa de comer o fruto. E Adão também comeu, e por que só ela foi enganada? Se ela foi enganada por Satanás, então Adão foi enganado por ela também. Bom, amados, aqui é o seguinte, nós temos para ver isso aqui, nós vamos ter de considerar o livro de Gênesis, voltar lá no começo. Aqui, amados, eu selecionei vários textos em separado. Vocês podem ver o capítulo 2, 3 inteiro e 4 também, que vocês vão ver tudo a respeito. Mas eu selecionei alguns versículos separados, que é por causa do tempo. O vídeo não pode ficar um vídeo de 3, 4, 5 horas, né? Então vamos à leitura desses textos para nós entender. Aqui fala a respeito da criação do homem e da mulher, e também do pecado, que é o que o apóstolo Paulo se referiu lá nos textos que nós lemos, né? Então vamos lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então note que no final do texto fala o que o apóstolo Paulo falou, que a mulher não deve exercer função de homem, porque o homem ele foi criado para governar a mulher. Agora aqui, amada, nós parando por aqui da impressão que Deus então privilégio o homem, que o homem é o melhor e que a mulher é considerada lá de segunda categoria, tá. Nada disso. Tem outros textos que nós precisamos examinar para nós entender. Nestes aqui, nós vamos entender o seguinte, que o apóstolo Paulo falou lá, que primeiro foi criado o homem, que o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Quer dizer, o homem não foi criado para servir a mulher, mas a mulher foi criada para servir o homem, para ser uma ajudante do homem. Nós vemos aqui, mas que isso aqui, né? O homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada da costela do homem. No homem, o Senhor Deus soprou fôlego de vida, e claro, junto com o fôlego de vida foi a alma e o espírito. Na mulher, Deus não soprou nada. Então, a mulher ela foi formada já do homem pronto,
com espírito, alma e corpo, tudo certinho. Então, vamos dizer assim, a matéria-prima da mulher foi o homem. É como essa mulher nascesse do homem. Ok? Agora nós vemos aqui que, no entanto, seja o homem, seja a mulher, quem criou foi Deus. Então aqui já começa a entender que o homem não tem o que querer ser. Ele te governará, Deus falou para Eva, né? Ele te governará, mas ele, para ele governar a mulher, primeiro ele tem de ser governado por Deus. Porque foi Deus que criou os dois. Certo? Agora aqui, aqui, amada, nesse último texto, Gênesis 3,16, e a mulher disse, ou seja, Deus disse à mulher, né? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Este texto aqui, o que acontece? Depois que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, eles ficaram com vergonha, eles tentaram achar solução para eles, não conseguiram. Deus achou a solução para as vestes deles. Mas o que aconteceu aqui? Como estava envolvido ali no pecado, estava envolvido Adão, Eva e o diabo, em forma de serpente. O que Deus fez? Deus chamou os três ali e falou individualmente para cada um. Ao homem, ao Adão, ele falou que amaldiçoou a terra por causa dele, do suor do rosto ele comeu o seu pão. Ele falou para a serpente que a serpente ia rastejar sobre o vento e comer o pó da terra. E para a mulher ele falou assim, que se vira inclusive que o marido ia governar ela. Então, é isso aqui que Deus estabeleceu por causa do pecado. Agora, por que a mulher foi enganada e o homem não? Por que o apóstolo Paulo falou só que a mulher foi enganada? E não falou que Adão foi enganado quando os dois cometeram pecado. Veja bem, o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus falou para eles que não era para eles comer, que no dia que comessem eles iam morrer. Aí o que aconteceu? Passado algum tempo, o diabo em forma de serpente procurou Eva. Ele foi na Eva, ele não foi no Adão. Ele era esperto, ele sabia que Adão foi a criatura das mãos de Deus direto e que a Eva já era uma criatura a partir de Adão, portanto mais fraca. Então ele foi no ponto fraco. Um deles sempre vai e sempre procura. Ali o que aconteceu? Ele chegou e teve aquele diálogo com Eva. Aqui, né? Por que Eva foi enganada e Adão não? Então ele procurou o ponto mais fraco, procurou Eva, se aproximou dela, entabulou uma conversa com ela. O Senhor não falou para você ver bem, ele sabia do que Deus tinha proibido para Adão e Eva. O Senhor não falou que se vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer? E a Eva falou sim, mostrando que ela também sabia. Sim, ele falou até que nós tocar lá, ela já aumentou o que Deus falou. Se nós tocar lá, nós vamos morrer. E o que Satanás falou? Não, negativo. Deus está mentindo para vocês, vocês são trouxa. Deus não quer que vocês sejam igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E olha lá que fruta maravilhosa, olha só a cor daquela fruta lá, olha que beleza. Não está escrito isso, amados, mas que conversa seria essa que conseguiu enganar ela? Alguma coisa do gênero assim, porque o que nós vemos aí do texto que Satanás foi falando primeiro, ela deu ouvido. Quando ela devia dar ouvido para Deus e não para o resto, não se deter com outros papos ali que viesse contrariar o que Deus falou. Mas o que ela fez? O diabo já começou a contrariar, experimentando ela parou, foi dando ouvido. Será que é? Quer dizer, ali o diabo já descobriu que a dúvida no coração dela, olha lá o fruto lá. E com certeza ela olhava o fruto, deu água na boca, que lindo, que vontade.
Então, Satanás foi enrolando ela, foi enrolando, assim como uma aranha vai enrolando um mosquito na teia ali, né? Prende ele. Assim Satanás prendeu Eva. Por que que ele não foi em Adão? Por que que não tentou prender Adão? Não é esquisito? Porque foi em Eva. Porque em Adão ele não ia conseguir. Mas Eva ele conseguiu. Então, o que que aconteceu? Por que que Eva foi enganada? Porque ela deu ouvido e se deixou levar por a conversa de Satanás e fez o que ele mandou. Com certeza ele mandou ela olhar o fruto, ela olhou porque diz que ela viu que o fruto era bom para se comer. Nesse diálogo, ela desacreditou de Deus porque ela virou as costas porque Deus falou e fez o que o diabo mandou. Então, aqui o pecado de incredulidade, ela não creu. Entre a conversa de Satanás e a conversa de Deus, ela acreditou na conversa de Satanás. A princípio, ela acreditou no que Deus conversou. Mas depois, Satanás conseguiu enganar ela de uma certa maneira que ela achou melhor atender o que Satanás falou. Então, é aqui que Eva foi enganada. Mas e Adão? Por que o apóstolo Paulo não falou que Adão foi enganado também? Porque se Eva foi enganada pela serpente, Adão foi enganado por Eva. Não, Adão não foi enganado por Eva. Pelo seguinte, que Satanás, ele não falou com Adão, ele falou com Eva. E a conversa dele, a insinuação dele, aquelas coisas que enrolaram, que, né, foram envolvendo Eva até o ponto de enganar ela. E Adão não, Adão ele comeu do fruto ali, consciente que ia morrer. Porque se Deus falou, ele sabia que ia acontecer. E assim mesmo ele comeu, mas não houve uma conversa para enrolar ele, para enganar ele. Era inútil. Então Adão não foi enganado, Adão comeu consciente do que ele estava fazendo. Ali foi o pecado terrível dele. E Eva foi enganada. Então, o que tudo isso mostra? O que o apóstolo Paulo passou para nós naquele texto? Que a mulher, ela é por natureza mais fácil de ser enganada. Ela acredita nas coisas mais facilmente do que o homem. É a natureza assim. Deus criou para ser assim. Porque para que a mulher precise do homem. E por que Deus criou a mulher? Porque o homem sem a mulher é uma metade. Para ele ser completo, para ele conseguir fazer as coisas direito, ele precisa da mulher. Principalmente nas coisas de Deus. Feliz o marido que tem uma esposa no Senhor. E feliz a mulher que tem um marido no Senhor. Aí se completa e a família é abençoada. Caso contrário, amados, a maior parte das desgraças conjugais que nós vemos hoje é isso. É a mulher que não quer obedecer à ordem do Senhor de ser concordada com o marido, ou o marido que quer ser superior à mulher, não é um líder, não sabe ser um líder, não sabe ganhar a esposa pelo exemplo, quer ganhar pela força e daí não consegue. Daí quem sofre a família? Assim como Adão e Eva, os pais na carne lá, fizeram errado e a família, que a humanidade hoje está sofrendo o que está sofrendo. Certo? Então, essa eu acredito que é a resposta. Agora, vamos a mais alguns textos para não ficar só nesse. Pouquinhos textos, já estamos quase terminando. Que o apóstolo Paulo concretiza, mostrando o pensamento dele, ele mostrando o porquê que a mulher deve se colocar no lugar dela e ter autoridade dentro daquilo que foi estipulado para ela, e não querer ter a autoridade que foi estipulada para o homem. Ele mostra que o homem não deve se aproveitar dessa situação e querer ser melhor do que a mulher, porque ele não é. E também a mulher não deve se sentir inferior ao homem, porque não é. Simplesmente é uma questão de organização. Assim como o homem ele é líder, no que foi determinado para ele, a mulher é líder naquilo que foi determinado para ela. Um não deve querer tomar o lugar do outro. Então vamos aos textos aqui, para concluir o nosso estudo de hoje. Veja que 1 Coríntios capítulo 11, versículos
8 e o 9. O apóstolo Paulo falou, veja que lá ele falou a respeito que a mulher foi criada primeiro, no caso, que o homem foi criado primeiro, depois a mulher, e a mulher foi criada por causa do homem, não por causa da mulher. Depois ele completa aqui, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Você entende que nós vimos no começo, Deus criou primeiro o homem e daí criou a mulher. Então é como se o homem desse à luz à mulher. Mas aqui deveria, porque também o homem não foi criado por causa da mulher e a mulher por causa do homem. Quer dizer, o homem precisa da mulher, mas precisa de uma mulher que você já sabe que edifique a casa, não de uma tranqueira para ser um estorvo na vida ali. Entende? E nós completamos com esse texto aqui. Mas antes eu quero que você veja uma coisa aqui. Uma coisa prática na vida. Veja bem que nós temos aqui uma gravura de uma mulher vendo por um microscópio e um homem vendo por um telescópio. O que quer dizer com isso? Que a mulher, ela tem uma vista aguçadíssima para os detalhes. Ela consegue enxergar detalhes. Mas ela não tem aquela visão ampla para enxergar as coisas ao longe. Não é visão natural, estou falando de visão espiritual das coisas. O homem já é o inverso. O homem ele não consegue enxergar detalhes, não consegue ver certos detalhes. Digamos assim, o homem ele vê por telescópio, é a mesma coisa assim, por exemplo, consegue enxergar uma formiga lá no cosmos, mas ele não consegue enxergar um elefante que está ali do lado dele, pisando em cima dele. Então o homem precisa da mulher, por causa da mulher ser detalhista, ela consegue ver as coisas mínimas. E a mulher, ela precisa do homem, porque o homem tem aquela visão mais ampla. Você veja como Deus fez as coisas tão maravilhosas, de uma maneira que um precisa do outro para ser completo. Então, quando a mulher, o homem se junta com essa visão que Deus deu, o que se torna? Uma só carne. Ou seja, completo. Homem e mulher, os dois formam um. Um precisa do outro. É uma benção. E encerrando o nosso vídeo, veja 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12, para nós encerrar. Veja que o apóstolo Paulo completou aqueles versículos que no começo dá uma impressão que ele é machista e tudo aquilo. Aqui é porque as pessoas não leem tudo. Quando lê aqui, entenda a visão de Paulo como que é. No Senhor, aqui ele está falando, ele fala lá sobre um homem, a mulher, tal, natural, como que é, mas agora aqui ele fala da pessoa no Senhor. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Ele é completo com essa frase, tudo vem de Deus, seja o homem, seja a mulher. Um não tem que se achar melhor do que o outro, porque, veja bem, Deus colocou um dependente do outro. O homem dependente da mulher, a mulher dependente do homem. Por quê? Deus, quando ele formou o Adão, ele formou Eva, não tirou do pó da terra como ele formou, ele tirou de Adão. É como se Adão desse à luz Eva. Então o homem deu à luz à mulher. A primeira mulher, ela existiu porque já existiu o primeiro homem. No entanto, depois disso, o que acontece? O normal, hoje o que é? Quem dá a luz é a mulher. Então, lá no jardim do Éden, a primeira mulher para existir, a primeira mulher, para ela vir à existência, ela precisou do homem. Mas, hoje, o homem, para vir à existência, ele precisa da mulher. Se a mulher não tem como ele vir. Então você nota como que Deus faz as coisas certinho, de maneira que muitas vezes nós não entendemos, de maneira que um é dependente do outro e um não tem que se achar melhor do que o outro. São iguais. Agora, amados, tem que ser da maneira que Deus decidiu. Não adianta a mulher dizer não.
Eu quero ser, eu sou obediente a Deus, mas eu não vou obedecer o homem. Está desobedecendo a Deus do mesmo jeito. É a mesma coisa o homem que diz, não, mulher, fica lá embaixo, porque quem decide aqui sou eu. Um líder não procede. Um líder, por Deus, não procede dessa maneira. Ele sabe conquistar a ajuda da mulher, a colaboração da mulher, mostrando para a mulher o quanto que ela é importante na família para o bem-estar da família. Que ela colabora para a felicidade dos filhos e toda que só homem sozinho não consegue. E que sem o homem também a mulher não consegue. Então é melhor que a mulher seja de acordo com o homem em Cristo. É entendido isso, é no Senhor. Aquele homem, no Senhor, a mulher deve ser aquela companheira ajudadora e ser aquela mulher que edifica a casa e não aquela que derruba com as próprias mãos. Portanto, amados, muitas famílias hoje, a culpa das desgraças ou é do homem ou é da mulher. As principais culpadas. Certo? Encerramos esse vídeo por aqui, amados. Da gratidão a Deus em primeiro lugar. Da gratidão a cada um de vocês que tem estado aí ombro a ombro com a gente. Senhor abençoe e guarde você e tua família. Ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.